Bem-vindos ao Amar o Minho Artes e Produtos Tradicionais. Uma série de podcasts que mergulha nas tradições e artes manuais certificadas da região minhota. Cada episódio leva-nos até às histórias de peças únicas e aos saberes transmitidos de geração em geração. Vamos descobrir como a tradição se entrelaça com a inovação, dando vida a criações que contam a história de um povo. Fiquem connosco nestas homenagens à riqueza cultural do Minho. Neste episódio, vamos entrelaçar-nos no bordado de Guimarães. Temos da minha avó 2 ou 3 coisas bordadas. Temos a primeira peça que ela bordou, que foi um lençol para a mãe dela, com o monograma da mãe dela. Temos um colete e temos uma toalhinha de mesa. Guimarães foi terra propícia à fixação humana. O território, para além do cultivo dos produtos essenciais para a alimentação, permitiu o desenvolvimento das indústrias necessárias à vida das populações. No burgo vimaranense e nos seus arredores habitavam variados mesteres. A par da nobreza e clero, estes fizeram de Guimarães um entreposto comercial. Sobre o linho, em terras vimaranenses, podemos apontar data longínqua. Ele aparece referido no foral dado por D. Henrique em 1096. Mas a primeira referência conhecida ao termo bordado de Guimarães surge apenas em 1913, num livro de Manuel de Melo Nunes Geraldes. Mais tarde, é na década de 40 do século XX que começa a merecer a atenção de investigadores. As grandes famílias de Guimarães, por norma, tinham uma bordadeira. A minha avó trabalhava para 2 ou 3 casas e depois tinha alguns clientes que eram só dela. Por exemplo, ela tinha um médico que lhe pagava em bordados. Ela ia ao médico e depois, quando era para pagar, o senhor dizia-lhe: vai lá à casa, e a esposa dizia-lhe o que é que pretendia. Nos anos 70 isto passou completamente de moda. Finais dos anos 60, 70 passou completamente de moda e o bordado de Guimarães começou a desaparecer. Sou Ana Isabel Lopes da Silva e na certificação sou Ana Isabel Silva. Faço bordado de Guimarães certificado há 4 anos. Bordar como artesã, estou há cerca de 10. Eu venho de família de bordadeira, a minha avó era bordadeira, a minha mãe e a minha tia sabiam bordar, foram elas que me ensinaram. O bordado que hoje se produz em Guimarães é a evolução do bordado popular usado nos trajes rurais vimaranenses, desde pelo menos o final do século XIX e início do século XX, e que por sua vez foi influenciado pelo bordado rico-oitocentista. Geralmente uma família como a da minha avó de agricultores escolhia uma das filhas para ficar em casa, que era a filha que aprendia a ler e aprendia a bordar. A função dela, para além de ajudar em casa, dificilmente ia ao campo, seria fazer um enxoval da família e para fora. No caso da minha avó, depois de ter casado, começou a trabalhar para fora e era muito normal as boas famílias de Guimarães terem uma bordadeira. Por exemplo, a minha avó trabalhava para a família dos meus padrinhos, tinham 2 raparigas que casaram e acabou por trabalhar também para a família dos maridos delas. Isso acabava por ser o tradicional. Algumas famílias mais abastadas chegavam a ter 2 ou 3 bordadeiras, dependendo também do número de filhos, porque era a moda. Tinha que se ter um bom enxoval feito e havia uma bordadeira ali a tempo inteiro. No presente, o bordado de Guimarães tem características bem definidas nos materiais, nos motivos, na gama de pontos utilizados, no uso isolado das cores e na perfeição do desenho e da execução. As composições são geralmente, mas não obrigatoriamente simétricas. Recorrem ao uso de um conjunto de 21 pontos. Nós temos 21 pontos, não é? O mais conhecido é o canutilho, que também em tempos antigos do século passado era chamado de morcãozinho, porque parece na realidade um morcãozinho, daqueles branquinhos nojentos que aparecem nas couves. Os que nós usamos mais será o canutilho, o pé de flor, cadeia, formiga, que parece umas ondinhas,
que também é conhecido para dar relevo. Os nozinhos ou nozinho francês. Temos 2 muito específicos, que é muito engraçado, que dependendo da zona do país têm nomes completamente diferentes, que é o espinha e o pé de galo. Apesar da variedade de pontos, o ponto de canutilho e a gradinha foram aqueles pontos que, associados aos desenhos, mais contribuíram para a originalidade e singularidade do bordado de Guimarães no conjunto dos bordados portugueses. Deve-se salientar o relevo e volume que eles conferem aos motivos bordados. Folhas, flores, grinaldas, cestos, vasos ou albarradas, corações, silvas, figuras geométricas, aves e ainda imagens e símbolos religiosos. Nós, por ligações familiares, estamos ligados aos antigos donos da Casa dos Linhos. E a filha mais velha do senhor, e eu sempre adorei as coisas que ela tinha. E ela disse: filha, anda cá, vou-te mostrar. E o enxoval dela, que tinha 70 e muitos anos, era praticamente toda vermelho. Por isso, 99% dos guimaranenses que têm coisas em casa é vermelho. O bordado de Guimarães é um bordado bonito por ser uma cor só. Ele é verdade só, é monocromático, por ser uma cor única. Tradicionalmente o branco, o vermelho, o azul, o bege, o cinza ou o preto. E isso facilita, porque não tem que estar a fazer combinação de cores, só tem que combinar os pontos. Conta-nos Maria do Céu Freitas, formadora em bordados e autora do livro O Desenho do Bordado de Guimarães. Há uma pessoa cá em Guimarães que é a grande defensora dos bordados de Guimarães, que é a professora Dona Maria do Céu Freitas. E ela e outras professoras de trabalhos manuais acabaram por conseguir impulsionar o bordado. Tenho alunas de todo lado, de Faf, de Ribadave, das Taipas, de Braga, de todo lado. E formações, como vê, eu dei formação aqui em Guimarães, pela Câmara e pelo Centro de Emprego, pela oficina. O bordado de Guimarães era essencialmente aplicado em roupa e têxteis. São muito conhecidas as toalhas, os naprons, o saco-pão de ló e a queijeira. E eram os lençóis com monogramas, muitos monogramas, e também faziam flores. Portanto, na família da minha mãe, tinha um lençol, eu tenho, aliás, tenho um, que tem um monograma que ela fez para a minha avó. Tinha a minha mãe 8 anos, quando começou a bordar. E quase todos os agricultores era quase todo vermelho e branco. A toalha da Páscoa era bordada em branco. Em termos de vestuário, era utilizado principalmente no traje do povo. Ornamentou a camisa de linho do lavrador e a camisa e coletes de rabos das mulheres. Os coletes das mulheres quase todos tinham um bordado pequenino. Tinham os coletes do domingo, não é? Que eram mais trabalhados, porque antigamente não se usava o sutiã e, portanto, as mulheres usavam aquilo. Conta-nos Maria Helena, mãe de Ana Isabel Silva, que se recorda que a avó da artesã... Durante o dia bordava com a luz e à noite bordava com uma candeia. E quando queria fazer trabalhos para ela que não queria que os pais vissem, fazia a luz do luar. Quando havia luar, era assim que ela fazia. Ensinou muita gente, bordou para muitos senhores cá de Guimarães, fez muitos enxovais. Mas, no presente, a procura é diferente. Hoje em dia, eu estou um bocadinho na parte da inovação do bordado. Continuamos a fazer e continuo a fazer os naprões, as toalhas, tudo que tem a ver com textilar, mas comecei a utilizar o bordado em produtos que não são tão usuais. Por exemplo, este que eu estou a fazer vai ser para uns brincos, colares, carteiras, sapatilhas, roupa, coisas não tão habituais, que é uma das maneiras de mostrar o bordado, de tentar chamar uma geração mais nova para o bordado. Nós temos uma liberdade que faz, o bordado de Guimarães é certificado pelo desenho, não pela peça ou pelo tipo de peça.
Eu posso certificar umas sapatilhas com o bordado de Guimarães. Obviamente que temos regras que temos que cumprir. Há determinados pontos que têm que estar presentes, a característica da linha, mas temos liberdade em relação aos outros motivos todos. Talvez aí esteja parte do futuro daqui do bordado. O bordado de Guimarães é um testemunho cativante da tradição artesanal do norte de Portugal. Os pontos, a composição, a cor e o relevo que os pontos conferem aos motivos são fatores essenciais para a sua singularidade. É um elo sentimental entre o passado e o presente, que felizmente mulheres dedicadas e apaixonadas conseguiram manter vivo, dando formação e sistematizando. E assim encerramos mais um episódio da nossa jornada pelos corações e mãos que moldam a herança do Minho. Amar o Minho é um projeto do Consórcio Minho Inovação, composto pelas comunidades intermunicipais do Alto Minho, Ave e Cávado. Este projeto é cofinanciado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e pela União Europeia Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Podcast criado por Folk and Wild, serviços criativos para património. Narração baseada no caderno de especificações deste produto certificado. Músicas folk por Pedro Viana, do álbum Ainda Sonho com Este Som.